Você já se perguntou se o nome Jesus realmente tem algum significado oculto ou controverso? Em meio ao vasto panorama de crenças e interpretações religiosas, às vezes surgem afirmações surpreendentes que desafiam o que sempre foi aceito. Uma dessas alegações recentes é a associação do nome Jesus com a palavra porco, o que é intrigante e que até mesmo o Google Tradutor em um momento parecia endossar essa ligação, traduzindo erroneamente Jesus, ou melhor, Jesus, do latim, para ou seja porco, tal erro que o próprio Google Tradutor corrigiu. A raiz dessa teoria em questão remonta ao termo latino, sus, que é supostamente encontrado no nome de Jesus, que significa porco. Alguns proponentes dessa teoria argumentam que seria o uso do termo sus no nome de Jesus em latim, Jesus, e com isso dizem que o nome de Jesus tem implicações ocultas e uma origem ligada à palavra porco. Mas será que isso é verdade ou é apenas uma especulação? Se você deseja compreender o significado do nome de Jesus e se ele significa realmente porco, fique até o fim do vídeo, pois vou te explicar isso detalhadamente. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar pelo principal. Vamos entender o que é etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras e da forma como seu significado evoluiu ao longo do tempo. Quando compreendida corretamente, a etimologia nos fornece uma janela para a história, cultura e evolução do pensamento humano. Através disso, vamos explorar a etimologia correta do nome de Jesus, através das línguas, que é fascinante e reflete a disseminação do cristianismo por diferentes culturas. O nome Jesus é originado do aramaico, não do latim, como essa teoria diz. O aramaico foi a língua falada por Jesus e seus contemporâneos no primeiro século, sendo a língua mais falada entre os judeus naquele período. E seu nome, originalmente, é pronunciado como Yeshu ou Yeshui. Este nome é aramaico e, em sua essência, carrega um significado profundo, relacionado com Jesus a ser o Messias. Em aramaico pode significar o escolhido. Após ele sair do aramaico, ele migrou para a língua grega, onde o nome Yeshu precisou passar por um processo de adaptação fonética para se adequar à sonoridade e às particularidades da língua grega, começando pela primeira letra, o Yud, do aramaico, que tem o som de um Y. Encontrou o desafio na língua grega. O grego não possui um equivalente direto ao Yud no início dos nomes, levando a substituição pelo iota, seria o I. Seguindo adiante, a combinação do SH do aramaico, que é comum nessa língua, não tem correspondente direto no grego, pois a língua grega não possui a união de SH. Então o som foi adaptado para o sigma, somente o S, mais próximo em sonoridade. Por fim, o som do U, no final de Yeshu, foi adaptado para a terminação ous em grego. Isso porque muitos nomes masculinos em grego possuem essa terminação, tornando-se Yesous, uma forma gramaticamente correta e sonoramente agradável para os ouvidos gregos. Assim, através desse processo de adaptação fonética, o nome Yeshu, do aramaico, foi transformado em Yesous, no grego, respeitando as nuances da língua e preservando ao mesmo tempo o significado original. A influência grega no nome de Jesus foi algo crucial, já que os evangelhos foram originalmente escritos em grego koiné, a língua franca da região naquela época. Inclusive é a forma que o nome Jesus aparece no Novo Testamento originalmente. E conforme o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, surgiu a necessidade de adaptar terminologias e nomes para o latim, a língua oficial do Império Romano. A transição do nome Yesous do grego para Jesus no latim passou por um processo similar de adaptação fonética, embora menos complexo que a transcrição do aramaico para o grego, pois os alfabetos do latim e grego eram bastante similares. O latim, assim como o grego, utilizavam o I para começar no nome. Portanto, a primeira letra não teve mudanças. A principal alteração que ocorreu foi na terminação do nome, o sufixo ous, do grego,
é uma desinência comum para os nomes masculinos. No entanto, no latim, essa terminação já não era tão comum, especialmente para nomes importados ou adaptados. Assim, o ous foi simplificado para us, uma terminação mais familiar e amplamente usada em nomes latinos. Por consequência, Iesus foi adaptado para Iesus, para se adequar melhor à fonética e à estrutura gramatical latina. Essa versão em latim do nome se tornaria fundamental para a formação das versões do nome Jesus em várias línguas modernas, servindo como ponte entre o mundo antigo e o mundo atual. Lembre-se, na adaptação fonética, o significado se mantém o da sua raiz de origem, que seria do aramaico. Não mudaria. Entretanto, podemos ver que em algumas línguas que tomam esse termo para si, o significado pode mudar, mas não é uma regra. Por exemplo, o hebraico, ao ser influenciado por aramaico, tomou o nome Yeshu para si, que se tornou Yeshua. E por tomarem o nome para si, adaptaram seu significado para salvação, atribuindo que era a junção de duas palavras hebraicas. Entretanto, o seu significado original seria em aramaico. Mas da onde que saiu o J de Jesus, já que ele não existia na língua latina? Originalmente, no alfabeto latino, a letra I desempenhava o papel duplo, servindo tanto como vogal quanto como consoante. Isso significa que a mesma letra poderia ser usada para representar sons, como de I em ilha ou o J em janela. Contudo, à medida que as línguas europeias começaram a se desenvolver e a se diferenciar durante a Idade Média, surgiu a necessidade de uma diferenciação mais clara entre esses sons. E por volta da Idade Média, no início da Idade Moderna, especificadamente no século XVI, os linguistas introduziram a letra J para representar especificadamente o som consonantal, que anteriormente era representado pelo I. Esse desenvolvimento foi crucial para muitas línguas, incluindo o português, o espanhol e o francês. Consequentemente, em muitos contextos onde o I tinha um som consonantal, começou a ser substituído pelo J. Assim, o nome Jesus passou por essa mudança ortográfica e fonética, evoluindo para o nome Jesus. Esta alteração não foi apenas estética, mas também uma tentativa de refletir mais precisamente a pronúncia da época. Esta transformação não se limitou apenas ao nome Jesus. Muitas outras palavras e nomes passaram por mudanças semelhantes, adaptando-se às convenções linguísticas da época. No entanto, a evolução de Jesus para Jesus permanece como um exemplo notável dessa transição, dada a centralidade e a importância desse nome no mundo cristão. Com isso vemos que o nome Jesus, ao invés de ter relação com a palavra porco, carrega consigo uma ressonância profunda e sagrada. Do aramaico siríaco antigo, seu significado se remete a escolhido, fazendo uma alusão a ser o Messias. Tal nome representa a centralidade de sua missão e seu papel especial no contexto das tradições judaico-cristãs. Infelizmente, a história da linguagem e da etimologia está repleta de mal-entendidos, adulterações e interpretações errôneas. Quando não nos aprofundamos em pesquisas rigorosas e confiamos em interpretações superficiais, podemos ser levados a conclusões precipitadas. Essas conclusões não apenas distorcem a verdade, mas também podem ter implicações mais amplas, influenciando percepções, crenças e até mesmo relações interculturais. Mas quando a etimologia é corretamente compreendida e aplicada, é uma ferramenta poderosa que nos permite olhar além das palavras para os corações e mentes das pessoas que as usavam ao longo dos séculos. Ela nos conecta com as raízes culturais, históricas e espirituais de uma palavra e nos fornece uma compreensão mais profunda de seu verdadeiro significado. Agora é a sua vez. Qual sua opinião? O nome Jesus significa porco? Me conte nos comentários se você concorda ou discorda. Não saia do vídeo sem curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.